Nosso bom dia a todos. Sempre uma honra enorme estarmos aqui nessa casa, graças à bondade da Ciné, do pessoal que nos convida. Sempre é um prazer. Nossa última palestra aqui no ano, nós estávamos recordando nosso querido Hugo Gonçalves, o nosso paizinho lá de Cambé, muito amado por todos nós. A grande maioria o conheceu, o diretor do lar infantil Marília Barbosa, por 60 anos, um pouquinho mais. Por ele passaram mais de 600 meninas, ele é Dona Dulce. Aí nessa época de dezembro, ele engalanava o lar infantil. Ficava assim, todo ano era aquela árvore de Natal, cada ano mais linda, era quase uma atração turística para nós espíritas irmos ver a árvore de Natal que ele tinha montado lá no salão do lar infantil e o presépio. Porque ele amava tanto Jesus que era um modo de representar ao mestre esse amor para as crianças, encantando as crianças na presença do mestre. E certa ocasião, nos últimos anos dele, deve ter mais ou menos uns 98 anos por aí, 97, o velhinho era corajoso. Nós fomos juntos até Toledo, fomos convidados pelo Ademir a irmos falar na inauguração da sede nova lá em Toledo. E ele, com aquela idade, ele foi quase 100 anos. Estivemos lá, falamos os dois, ele e eu, e nós demos risada quando voltávamos no dia seguinte de Toledo, porque ele nos disse assim, num tomzinho assim, quase meio emburradinho assim: você podia ter falado mais de Jesus. Nós falamos assim, nós só falamos de Jesus a palestra inteira. E ele diz: você podia ter falado um pouco mais de Jesus. Ele adorava. E nessa época de Natal, nós recordamos, e para não ficar esquecida, uma história que ele gostava de contar. E a primeira vez que nós ouvimos, nós ficamos muito emocionados com essa história. Todo Natal ele contava que nós pedíamos. A gente esperava chegar o Natal para que ele contasse essa história. E ele nos disse que era uma história verdadeira, que ele ouviu de um amigo espírita que morava no Rio de Janeiro. E conta ele que há muitos e muitos anos atrás, contava ele, numa favela lá do Rio de Janeiro, havia uma senhora que era uma lavadeira de roupas, que tinha 2 filhos, o Joãozinho e a Angelita. Quem ouviu o paizinho contar essa história, a Marisa Ione ouviu, então vai recordar. Ela nos emocionava. O Joãozinho, de 8 anos, era um menino típico dessa idade, que gostava de brincar com seus amigos, voltava da escola, ia jogar a sua bolinha de futebol. E como eles eram muito pobres ali na favela, a bola que ele tinha sido confeccionada pela mãe dele. E era uma bolinha de pano, que ele reunia com os amigos ali no morro e jogava depois das aulas, todos os dias. E ele tinha uma irmãzinha chamada Angelita. E essa menininha tinha nascido com problema de paralisia cerebral. Então ela era lúcida, ela era inteligente, mas ela não conseguia andar. Ela ficava o tempo todo deitadinha lá
na caminha dela ali na casa da mãe dela. Mas os dois irmãos, a Angelita mais nova, eles tinham um amor muito grande um com o outro. Antes de ir brincar com a sua bolinha de pano, quando ele voltava da escola, a primeira coisa era chegar lá onde estava a Angelita, que tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, e aí ele contava como que tinha sido o dia da escola, tudo que tinha acontecido, abraçava e beijava a Angelita e depois ia brincar com a sua bolinha de pano. E assim foi, até um dia que eles tiveram uma notícia muito triste, porque o pai era pedreiro e ele sofreu um acidente. Ele caiu de um andaime de uma construção e morreu. E aí a situação deles ficou muito mais difícil. Eles começaram a passar até fome. A mãe teve que aumentar o trabalho. E certo dia, o Joãozinho escutou a conversa dela com uma vizinha, dizendo que ela não sabia como fazer, que por mais que ela trabalhasse, o dinheiro não estava dando e que eles estavam passando muita dificuldade. Aí o Joãozinho ficou pensando com seus 8 anos, como que ele podia fazer para ajudar a mãe naquela hora de dificuldade. Naquela época o trabalho infantil não era proibido. Certa ocasião nós tivemos a oportunidade, quando estávamos trabalhando, de ouvir a mãe chorando na nossa frente, ela nos dizendo assim: sabe, a minha família era muito pobre e quando eu era criança, nós éramos em 8 irmãos. Meu pai pôs todo mundo para trabalhar. Nós trabalhávamos o dia inteiro depois da escola. E todos nós somos corretíssimos. Todos somos honestos. E ela chorava: agora eu sou obrigada a trabalhar para sobreviver. Eu tenho 3 filhos. E todos eles estão soltos na rua. Eu não posso fazer o que o meu pai fez por nós. Eu não sei o que eles estão aprontando e o que eles estão aprendendo de errado enquanto eu estou trabalhando. E ela chorava, porque na época era permitido trabalhar e todos eram honestos. Ouvimos tanto isso. E nessa época, o Joãozinho, então, ficou pensando o que ele podia fazer para ajudar a mãe dele. Aí ele teve uma ideia. Todos nós que somos um pouco mais velhos pegamos essa época dos meninos que eram engraxates, que tinham aquela caixinha de madeira e carregava essa caixinha, achava o sapato e ganhava o seu dinheirinho honesto, né? Porque era difícil resistir uma criança que sentava num lugarzinho ali e oferecia. Os homens costumavam aceitar para ajudar aquela criança, deixavam engraxar o sapato e davam um dinheirinho. E foi isso que ele pensou em fazer. Ele construiu ele mesmo caixinha de madeira, conversou com a mãe dele e falou: mãe, eu sei que a vida está muito difícil e se você deixar, depois da escola eu desço para a cidade e vou engraxar sapato, e o dinheirinho eu trago para a senhora, é um modo que eu posso fazer para te ajudar. E aí ela concordou. Ele voltava da escola, ia beijar a Angelita, conversava com ela, pegava sua caixinha de sapato, descia para a cidade, engraxava os sapatos e depois, quando o dia estava quase terminando, ele voltava
entregava o dinheirinho que tinha ganhado para a mãe, beijava de novo a Angelita e ia jogar com a sua bolinha de pano com seus amigos, enquanto não escurecia de vez. E assim foi durante muitos meses. E certo dia, quando ele estava para voltar para casa, o Joãozinho, ele passou na frente de uma loja de brinquedos e viu uma bola de futebol de verdade. Ele ficou olhando apaixonado aquela bola de futebol, porque a dele era de pano. Então ele voltou para casa naquele dia, foi correndo abraçar sua irmãzinha Angelita e disse a ela: Angelita, você não sabe o que eu vi. Uma bola de futebol. Ah, se eu puder, eu vou comprar essa bola de futebol um dia. E assim todos os dias ele passava na frente daquela loja e ficava olhando aquela bola de futebol e contava os seus sonhos para a Angelita. E foi assim durante alguns meses. Um dia sua mãe chegou até ele e falou assim: olha, Joãozinho, a nossa situação financeira deu uma melhorada, porque algumas senhoras para quem eu lavo e passo a roupa, elas me indicaram para suas amigas. Então aumentou a quantidade de pessoas que estão pedindo para que eu lave roupa, tem um pouco de dinheiro a mais. Então o que eu vou propor a você é que você guarde o seu dinheirinho de engraxar os sapatos, e aí no Natal você compra o presente que você quiser para você, porque nós não vamos ter dinheiro para comprar nada no Natal. Aí ele começou a pensar na bola de futebol, aquele sonho que ele estava tendo todos os dias olhando aquela bola de futebol na vitrine, e pensou assim: eu vou guardar meu dinheiro todos os dias e no Natal vou me dar de presente aquela bola de futebol. E brincava com a sua bolinha de pano e confidenciava para a Angelita o seu desejo, o seu encantamento com aquela bola de futebol. E assim todos os dias ele falava para a Angelita do seu sonho de Natal, de comprar aquela bola de futebol. Aí quando chegou a véspera do Natal, ele tinha conseguido um dinheirinho que ele considerava que era o suficiente para comprar aquela bola. E entrou na loja. Quando ele entrou, um dos vendedores se aproximou e falou assim: menino, você dá licença, vai embora daqui, que aqui não é lugar para você. Por causa do jeitinho simples com que ele estava vestido. Aí ele, com aquela caixinha de engraxate, ele tirou o dinheiro e falou: não, moço, eu vim comprar, eu tenho dinheiro, olha aqui. Aí mudou o jeito do vendedor com ele, falou: mas então o que você quer? Ele falou assim: eu quero aquela bola de futebol. Aí enquanto ele esperava o vendedor, ele ficou olhando os presentes ali expostos na loja e se deparou com uma boneca, uma bonequinha linda. Ele olhou aquilo ali e falou: nossa, que boneca linda! A Angelita ia adorar ganhar essa boneca. E pensou assim: nossa, ela ia ficar feliz, porque naquela cama sem se mexer, essa boneca é muito linda. Uma bonequinha loirinha de olhos azuis, que antigamente só tinha boneca assim, né? Agora não, agora os tempos são outros. Aí, a hora que o vendedor chegou com a bola, ele falou assim: o moço,
você me desculpa, eu mudei de ideia. Eu não vou levar essa bola, não. O senhor embrulha aquela boneca ali para que eu leve de presente. Aí, quando ele chegou na favela, a Angelita esperava que ele chegasse com a bola, porque era o sonho dele, ele tinha falado aquilo o ano inteiro. E ele então chegou, abraçou a irmãzinha e falou assim: Angelita, isso aqui é para você. É para mim, que ela não esperava. O que é? Abra que você vai ver. E quando ela abriu, era aquela boneca linda, ela abraçou a boneca, ela chorava de alegria, abraçava a boneca, quando de repente ela lembrou: mas, ô Joãozinho, e a sua bola de futebol? Que era o que você sonhava. Ele olhou para ela e falou assim: sabe o que é, Angelita? Eu fiquei pensando na minha bolinha de pano. Coitadinha da minha bolinha de pano. Ela ia ficar lá esquecida num canto. Então eu resolvi continuar com a minha bolinha de pano. E saiu todo feliz, saltitando, brincando, e foi jogar com a sua bolinha de pano e os seus amigos. O nosso querido paizinho adorava contar essa história na época de Natal, simbolizando esse amor desprendido, esse amor não egoísta, esse amor que envolveu os dois irmãos. E aí nós pensamos nessa grandeza do amor desprendido, que foi e é o amor que Jesus tem por todos nós. Esse amor divino, imortal, milenar, 4 bilhões de história, e Jesus já o era, como ele dizia, aqueles que amavam a tribo de Israel, o povo hebreu, com as 12 tribos de Israel, e amavam o pai Abraão, e ele dizia: antes que Abraão o fosse, eu já o era. E há aquele trecho que nós já citamos muitas vezes, mas que nos faz refletir, porque os olhos são o espelho da alma, como nós já ouvimos muitas vezes, os olhos refletem o ser e a fisionomia também. Nós que vamos nos acostumando a analisar a fisionomia das pessoas, é interessante, porque o bem se reflete no rosto, na face. As pessoas bondosas, elas têm uma fisionomia que nos revela isso, no seu olhar, na sua face, esse bem que se expressa e nos mostra como é o Espírito que está ali. Tanto que tem aquele velho ditado, né, que aquele que é feio, quando é muito conhecido e expressa amor, ele fica bonito. A pessoa mostra o amor que ela tem e ela se embeleza pelo amor. E Jesus, naquele trecho que nos é citado pelo Emmanuel no livro Há 2000 anos, nossa, aquele trecho é lindíssimo, já nos reportamos a ele muitas vezes, inclusive aqui mesmo, porque ele nos encanta. Nós não cansamos de ler aquele momento em que Públio Lentulus, o grande senador, encontra-se com Jesus, naquele cantinho que era o canto especial em que Jesus começava a ir para a sua meditação, quando terminava as suas palestras, os seus trabalhos de cura, e se isolava, ficava solitário em união com Deus. O senador, como tinha aqueles que vigiavam, sabia onde que era esse local, e tendo sido instado
pela sua filhinha Flávia, a quem lembra da história vai recordar, porque a menina que tinha hanseníase estava com muitas dores e ardia e febre. Já estava por volta dos seus 7 anos de idade, e ele tinha ido morar ali naquela região, saído de Roma exatamente por causa dessa filhinha adorada, para ver se aqueles ares mais quentes, mais benéficos daquela região poderiam ajudar a sua filhinha querida naquele processo de doença que eles já tinham tentado tudo em Roma e nada conseguiu para minorar os seus padecimentos. E ela tinha momentos de exacerbação da enfermidade e momentos de alívio. E ela já tinha ouvido muito a sua mãe Lívia conversando com Ana, a serva, sobre Jesus, sobre as palestras, sobre as curas. Elas conversavam e a menina presente muitas vezes ouvia os relatos de Ana falando sobre as curas magníficas proporcionadas por Jesus. E quando ela estava na exacerbação da sua enfermidade, naquele dia, ardendo em febre com muitas dores, o senador se aproximou contristado. Imagina, né? Quando a gente vê o filho doente, você quer passar para você aquilo, né? É uma coisa natural nossa, por amor, não querer ver o ser amado em sofrimento. E ele se aproximou da menina, se ajoelhou nos pés dela e lhe perguntou o que ela queria, tentando mitigar a dor. O que você quer, minha filha? Pede que o papai faz para você. Você quer que te traga um presente de Roma? Pede que eu te farei isso. E a menina, naquela dor, naquela febre, com dificuldade, ela respondeu: papai, eu quero Jesus. E ele ficou arrasado, porque ele tinha acabado de negar aquilo a Lívia, a sua esposa, que pedia que ele trouxesse Jesus, que ele vencesse aquele orgulho romano e fosse atrás daquele homem maravilhoso que curava tanto. E ele tinha negado. Agora era filhinha e ele tinha prometido: pede o que você quiser, que eu farei para você. E ela pede: papai, eu quero Jesus. Seria bom se nós, nessa época do ano ou sempre, nos lembrássemos que o anseio milenar do Espírito é o amor, e que Jesus nos representa esse amor. Que falássemos mais de Jesus para os nossos filhos e netos, que lembremos Jesus todos os dias. Será Natal todos os dias, quando nós lembrarmos o Mestre, o que ele representa todo o tempo, seu exemplo de amor e de bondade. É o anseio do Espírito. E a menina inconscientemente representa isso naquela hora de dor. Papai, eu quero Jesus para o seu alívio. E ele vai, desesperado. Como é que ele foi prometer aquilo? Agora tinha que cumprir. E vai quando o dia já se punha para aquele local secreto que ele sabia aonde Jesus estaria para se recolher em prece. E ali ele fica esperando. Ele espera, o horizonte vai ficando com aquela hora crepuscular, vai anoitecendo, e ele cansado de esperar a promessa. Esse trecho é um dos nossos favoritos no livro Há 2000 anos.
E aí, quando já se fizer a noite, ele acorda ouvindo passos. E ele abre os olhos e vê. E a descrição de Emanuel como o senador romano Públio Lentulus é maravilhosa. Ele diz assim: tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo uma bondade imensa e singular energia, deixavam transparecer naquela figura majestosa uma atração irresistível. Então a gente vê, né? Aquilo que era a beleza do mestre exteriorizando fazia uma atração irresistível, uma majestade, bondade, compaixão, arrastamento irresistível, singular energia, misericórdia, tudo isso transparecido naquele momento, como se fosse um Deus romano que tivesse ganhado vida, deixava transparecer naquela figura majestosa e melancólica uma atração irresistível. E ele sentiu isso na hora. Mas Jesus o convidou e os planos humanos o fizeram mudar, porque Jesus o convidou para segui-lo, para ser um dos seus seguidores. E ele quase cedia, mas o Império de Roma dominou sobre os seus pensamentos. O raciocínio venceu o sentimento que o arrastava para aquele homem fascinante, uma fascinação irresistível. E ele pensou no poderio de Roma, dos desfiles romanos, e mudou de ideia. E Jesus percebeu e lhe disse: senador, teria podido poupar séculos de sofrimento se tivesse aceitado o meu convite, mas você fez a sua escolha. Respeitamos. Por amor a Lívia, sua filha será curada, pelo amor da sua esposa. E o amor é a força maior do Espírito, é o poder maior que existe, é a atração irresistível, porque quem tem amor já tem uma moralidade superior, que faz uma atração que nós sabemos que nos é contada pelos Espíritos como sendo irresistível para com aqueles espíritos de ordem ainda inferior, de dificuldades profundas. Nós que somos espíritas temos tido uma oportunidade ímpar de fazermos crescer o nosso amor, exercitando a caridade fraternal, o bem ao próximo. E há poucos dias atrás, nessa última revista Veja, talvez tenha sido dessa mesma semana que termina, da semana passada, uma reportagem de um psicólogo, e ele comentando que a ciência por muito tempo colocou a razão acima dos sentimentos, na ideia de a tudo provar.
e esqueceu dos sentimentos. E que o ser que somos nós, ele tem o seu raciocínio, mas acima disso os sentimentos. E que a ciência vai ter que revisar os seus conceitos. Nós achamos interessante a opinião desse psicólogo, que eles vão ter que ver o sentimento, e que já se comprova cientificamente, isso é que vai ser um dos revisores da ciência, que aquele que sabe exercitar o amor e que faz o bem, recebe de volta o bem e sente um bem-estar tão grande que quem faz isso se protege, não tem depressão. E a ciência vai ter que se modificar e entender que não é só razão, que o sentimento ele deve ser compreendido, e o sentimento por excelência é o amor, que nós conhecemos há tanto tempo pelos ensinamentos espíritas. É o amor que deve ser a base, porque nós que temos essa possibilidade maravilhosa de intercâmbio com a espiritualidade superior, nós não nos cansamos de presenciar nas reuniões mediúnicas, e isso se faz em praticamente todos os centros espíritas, aqueles espíritos que estão enclausurados dentro de processo de ódios milenares, presos nessa ideia infeliz de vingança e ódio. Quando eles entendem o amor e entendem a necessidade do perdão, como isso é libertador. E nós temos presenciado de uns anos para cá, e isso provavelmente em todos os lugares, que existe uma universalidade. Nós já conversamos com diversos trabalhadores de centros espíritas diferentes, e isso vem fazendo em muitos lugares, portanto não é só no centro espírita que nós frequentamos. Quando os lidadores, os líderes dos trabalhos infelizes, que nós chamaríamos de trevas, na verdade a ignorância do amor, eles estão sendo trazidos para os centros espíritas em massa, para que possam entender o convite do amor de Jesus. Essa luz dadivosa do Mestre, ela está envolvendo a terra inteira, e essa luz desce até os abismos. Ela envolve a todos os sofrimentos, e muitas vezes esses líderes chegam carregados de ódio e queixando que nós, os trabalhadores do Cristo, estamos entrando nos seus domínios, estamos libertando seus prisioneiros. Nós não lembramos de nada, não é claro que isso acontece na hora do sono físico, mas eles sabem tudo, relatam tudo. Isso está acontecendo em diversos lugares, e os centros espíritas são a luz. Um dia nós tivemos um médium, um amigo nosso, que tem uma capacidade de evidência muito grande, há um tempo atrás, ele enxergando essa luz descendo como se fosse uma cruz luminosa gigantesca, derramando essa luz em todos os abismos, e os centros espíritas no mundo inteiro pequenininhos, como se fossem focos dessa luz, iluminados no mundo inteiro. E um espírito de alta envergadura se comunicou, agradecido, dizendo que essa luz do Mestre derramava-se em toda parte, que esses pequenos e minúsculos centros espíritas do mundo inteiro, eles representaram os postos de socorro do Cristo para
atender esses irmãos sofredores no amor, e que finalmente estava havendo a mudança há tanto tempo esperada, em que esse socorro se tornou muito eficaz. E aí nós vemos esses espíritos que são os líderes sentindo esse arrastamento irresistível. Muitos chegam dizendo que estão tentando escapar, mas que escutam na intimidade do próprio ser o convite de Jesus, como se estivessem ouvindo a voz de Jesus dentro deles, os chamando: vinde a mim todos vós, que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu darei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. E eles escutam: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas e se felicita pelas ovelhas perdidas que ele traz de volta ao seu rebanho. Venha a mim. E eles lutam, eles não querem aceitar o convite do mestre, mas eles sentem um arrastamento que se torna tão irresistível que eles se rendem e aceitam esse amor, porque é o desejo de todos nós. O amor divino está em nós, o nosso desejo é amor. Quando nós verdadeiramente amarmos, e ainda somos aprendizes humílimos disso, nós seremos felizes. É isso que tem que mudar, o conceito de felicidade. Os pais, às vezes, quando são entrevistados, nós vemos na televisão, né, a mídia: o que você deseja para o seu filho? Que seja feliz. Mas o que estão ensinando sobre felicidade? Que é o amor concretizado em atos de bondade e de respeito uns para com os outros, porque a felicidade é o amor em ação, é o amor que retorna. E aí nós vemos o quanto esses espíritos superiores, em nome do Mestre, eles são misericordiosos e nos amam. A historinha da Angelita e do Joãozinho é uma expressão de amor entre dois irmãos. É um amor que faz a renúncia. O seu desejo para si mesmo desaparece ante a necessidade, a alegria que se pode ofertar para quem você ama. Você deixa de si em benefício do seu irmão. Isso é uma bênção, poder deixar de si. É isso que nós precisamos aprender. Certa ocasião, talvez até já tenhamos comentado isso, nós estávamos no trabalho mediúnico. É tanta vez que a gente faz a palestra, tem hora que a gente esquece se eu falo um assunto ou não, né? Mas esse assunto nos emocionou. Toda hora nós temos situações assim, mas foi um dia muito especial, numa noite de trabalho mediúnico, quando um líder das trevas se aproximou daquele modo violento que nós conhecemos, ameaçando todo mundo, falando que nós estamos invadindo os seus domínios, e que ele veio ali porque aquela noite era uma noite de embate. Eles iam nos destruir finalmente. Conseguiram entrar dentro do Centro Espírita com o exército inteiro. Estavam prontos para nos destruir. Aí ele começa a pensar, a orar, fala: mas eu acho que nós caímos numa armadilha. Nós pensamos que vimos destruir tudo. Nós estamos aqui com as nossas espadas, as nossas armaduras, cercando vocês, e vamos destruir tudo. Mas aí
À medida que nosso doutrinador foi falando sobre Jesus e o amor, a visão dele se ampliou. Ele falou: nossa, nós pensamos que íamos derrotar finalmente vocês, mas nós vimos que fomos nós atraídos para uma armadilha, porque o exército de vocês é muito maior do que o nosso e nos cerca completamente. Estamos cercados, mas nós não vamos ceder. Estamos com as nossas armas, as nossas espadas, estamos prontos a lutar até o fim, mas foram vocês que nos atraíram para uma armadilha. E à medida que se falava do amor de Jesus, ele falou assim: mas por que vocês não nos atacam? Vocês podiam facilmente nos derrotar, estão em número muito maior do que o nosso. Nós estamos cercados, mas todos estão de mãos dadas em prece e não nos atacam, estão a nos olhar com olhos de compaixão, de misericórdia. O meu exército não está suportando isso. Os meus soldados que poderiam lutar, eles estão abandonando as espadas, estão se ajoelhando. Assim não é possível. Como vamos lutar assim? Vocês venceram, nós nos rendemos. E se ajoelharam e aceitaram. Então, cada vez mais nós temos demonstração de que não existe poder maior do que o amor. E Jesus é a representação desse amor para todos nós, para a humanidade aflita e sofredora. Nós sabemos que aquele Espírito que alcançou a união com Deus, o Espírito puro, desceu até nós por amor aos homens. E simplesmente Ele nos pede que nos amemos uns aos outros. Um mandamento eu vos deixo. Um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor que se dedicarem uns aos outros. E a espiritualidade amiga nos tem dito que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. E que as línguas de fogo descem sobre as nossas cabeças e pedem simplesmente que nós nos amemos. E a caridade, que é a bandeira do Espiritismo, tremula e que podemos segurá-la, mas é preciso que nós exercitemos esse sentimento com a integridade, que nós amemos o Mestre, que nós nos amemos uns aos outros, que nós mantenhamos a união fraternal, que coloquemos o sentimento aliado à razão, coração, raciocínio. Temos falado isso muitas vezes. E que sejamos exemplos de união fraternal, de caridade, de amor. Que vençamos o nosso eu, o nosso desejo de nos sobrepormos uns sobre os outros. Que não sejamos empecilho dentro de uma casa de amor, onde devemos vivenciar o amor uns com os outros, como os cristãos verdadeiros devem vivenciar. E que nesse Natal que se aproxima, seja Jesus sempre a nossa escolha primeira, e que possamos lembrar do Mestre querido em todos os nossos momentos, amarmos Jesus, amarmos o Espiritismo
com conhecimento que Ele nos dá, mas colocarmos em primeira grandeza Jesus como nosso modelo guia, aquele que nós sentimos em nosso coração a nos chamar, vem, e termos esse arrastamento irresistível pelo Mestre, modificando a nós mesmos cada vez mais, porque isso tem sido a tônica de quase todas as palestras e oradores espíritas dos últimos anos. O nosso processo de modificação íntima, de nos amarmos a nós e amarmos o nosso semelhante, vencermos as nossas imperfeições e crescermos. E para isso, o ensinamento do Mestre tem que ser dominante em nós. O nosso esforço de seguir a Jesus. E como espíritas, nessas horas difíceis que estamos observando, mais do que nunca, a exemplificação de amor deve ser incessante, para que, em nos vendo, se enxergue quem nos vê como um cristão no caminho. Que nesse Natal, Natal de amor e paz, de união, de família e do Cristo, que sejamos aqueles que ouviram o chamamento e não façamos como Públio Lentulus, que demorou séculos para que pudesse entender sofrimento. Poderia ter evitado isso. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com médiuns que trabalharam diretamente com Chico Xavier e que nos contaram, em particular, que Emmanuel, quando estava ainda Chico Xavier encarnado, havia confidenciado a Chico Xavier, isso nos foi narrado por um companheiro de mediunidade lá do Centro Espírita da Prece, que Emmanuel encontrava Lívia uma vez por ano, e que a elevação dela é tão grandiosa que, para poder se encontrar com ela, ele, que é um dos espíritos mais evoluídos nas proximidades do orbe terrestre, ele tinha que passar por câmeras de purificação para poder se encontrar com a Lívia, porque o amor é imortal. Mas ele tinha que se preparar, porque a grandeza espiritual dela, que soube amar, é gigantesca. Nós todos um dia amaremos assim. Seguiremos o Mestre e somos convocados a permanecer até o fim, firmes e convictos nesse amor. E lembrando aquela noite memorável, nós gostaríamos de encerrar as nossas humildes palavras desta noite naquele cântico de amor da espiritualidade superior, quando disse: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. A todos muita paz, nossa gratidão. E essa historinha da Angelita e do Joãozinho nos veio à mente porque o nosso querido paizinho adorava contar essa história. E nós pensamos, é uma hora de relembrá-la para que ela não fique esquecida. A todos, muita paz.